bem-vindos para mais um vídeo. Dessa vez estamos com um vídeo diferente aqui no canal. Estamos com um vídeo, o bate-papo jurássico com Michel Borges, que é pastor, editor, escritor e jornalista, e vamos bater um papo jurássico. Então vou pedir para ele aqui, fale sobre sua carreira e sua experiência profissional. Ok, eu estudei jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina, lá pelos anos 90, né? Já que é um papo jurássico, né? Depois eu fui chamado a trabalhar na Casa Publicadora Brasileira, onde sou editor lá já há 19 anos. Trabalhei em várias revistas, né? Trabalhei com livros também. Atualmente eu sou editor responsável pela revista Vida e Saúde. No tempo que eu trabalhei na CPB, eu também fiz um mestrado em teologia e acho que é isso, né? Tenho 3 filhos, sou casado também há mais de 20 anos. E somos muito felizes. E fale sobre um pouco mais sobre seus livros. Sim, Deus me deu assim a alegria de publicar alguns livros já pela Casa Publicadora Brasileira. Tem o livro A História da Vida, que é sobre criacionismo, tem o livro Por que Creio, A Descoberta, que também são sobre criacionismo. Tenho um chamado Nos Bastidores da Mídia, eu faço uma análise crítica, né, dos meios de comunicação e de como que esses meios podem afetar a nossa mentalidade, a nossa espiritualidade também. Recentemente escrevi em parceria com um psicólogo espanhol um livro chamado O Poder da Esperança, e tem alguns outros, né? E um dos mais recentes foi o livro Terra de Gigantes, que fala justamente sobre dinossauros. E o livro Terra de Gigantes está aqui, é esse livro aqui, que Esse é um seu, livro né? muito legal. Esse é o meu, que eu ganhei. É o livro Terra de Gigantes, que é um livro muito legal, que fala sobre dinossauros. E por que você resolveu escrever um livro sobre dinossauros? Porque eu sempre gostei desse assunto. Desde pequeno eu sempre desenhava dinossauros, minha mãe está ali, ela pode confirmar, né? Depois tu pode mostrar minha mãe dando um likezinho ali também. E ela sabe que eu sempre desenhei dinossauros, que nem o meu filho mais novo também gosta de fazer isso hoje. Meu pai tinha uma enciclopédia de livros científicos em casa, e o volume que eu mais gostava de folhear, de olhar e de copiar os desenhos era justamente um que tinha dinossauros, né? Então, escrever um livro sobre dinossauros para mim foi como uma espécie de viagem no tempo, visitar a minha infância, né? Só que não é só um livro a mais sobre dinossauros. Eu procurei apresentar nesse livro uma outra versão para a questão da extinção dos dinossauros, né? Então eu posso dizer que eu me diverti bastante. Tem alguns desenhos meus também nesse livro, né? Então foi divertido. Eu criei personagens, não é só um livro sobre curiosidades sobre dinossauros, né? É um romance, ele tem uma história, tem personagens, tem aventura, e no meio dessa trama eu vou descrevendo realmente como que o criacionismo entende a origem e a extinção dos dinossauros. E você acha que Deus criou os dinossauros, e por que eles foram tão maus? Ok. Bom, eu não acho, eu tenho certeza, porque nada na Terra pode ser criado, vida não pode ser criada a não ser pelo doador da vida, né? Louis Pasteur foi um grande cientista, né? Ele mesmo provou cientificamente que vida só provém de vida. Então, o Deus da vida é que cria a vida. DNA, código genético, informação genética, tudo isso depende de uma fonte informante. Informação depende de fonte informante. E dinossauros, eles eram seres como quase quaisquer outros, né? Eram répteis, né? Só que algumas pessoas ficam meio confusas quando elas pensam, por exemplo, desse aqui, né? Deixa eu mostrar a capa aqui. No Tiranossauro Rex. Parecia um bicho feio, muito feio, com dentes gigantes ali, agressivo, né? Só que se a gente pensar, por exemplo, que hoje também temos o tigre, o leão, animais agressivos também, né? Certos tipos de serpentes e tal. Deus criou esses bichos. Deus criou o mosquito Aedes aegypti. O que tu acha? Eu acho que sim, né? Sim, não, né? Porque assim, Deus criou o primeiro mosquito que era herbívoro, bonzinho, não sei o que ele fazia no Éden, mas era um mosquito bonzinho, né? E por causa do pecado, e a degeneração que veio por causa do pecado, aí alguns animais se modificaram mais do que outros, né? A ovelha eu acho que não mudou muito, ela é boazinha ainda e tal, herbívora, mas parece que o leão mudou, assim, significativamente seus hábitos comportamentais, sua dieta, e com os dinossauros não foi diferente, né? Na verdade, tu falou aí que por que eles eram tão malvados, né? A minoria deles era carnívora, sabia? Infelizmente... E o que eles comiam se eles não eram maus no princípio? Então, a maioria... antes do pecado todos eram herbívoros, né? Pelo menos lá no Éden, né? Na criação original, todos eram herbívoros. Após o pecado,
como eles, assim como outros animais, sofreram essas modificações, alguns, a minoria, hoje se sabe que a maioria dos dinossauros é herbívora. A minoria tornou-se ou carniceira, ninguém sabe se o T-Rex, por exemplo, era um predador ou um carniceiro. Porque se fosse predador, ele teria que correr muito, né? E qualquer tropeção que ele levasse ali, ele ia se quebrar todo, porque ele não tinha nem braço para se defender, né? Era um bracinho atrofiado. Então, alguns cientistas creem que ele fosse uma espécie de urubu pré-histórico, um carniceiro, né? Mas esses hábitos foram adquiridos depois, né? Mas hoje se tem certeza, os cientistas têm certeza, que a maioria dos dinossauros era herbívora, né? Infelizmente o nome deles não faz muito jus, né? Deu fama ruim para eles, porque dinossauro, sabe o que quer dizer? Deinosaurus, que em latim quer dizer lagartos terríveis. A impressão que dá é que todos eram malvados, todos eram terríveis, mas não é a verdade, né? Você tem, por exemplo, Brachiosauro, gigantesco, 70 toneladas, mas ele era herbívoro. E possivelmente um animal tão pacífico quanto, por exemplo, um elefante, né? E animais assim de grande porte, mas que não apresentam grandes perigos, né, para as pessoas, a não ser pelo tamanho dele, né? Porque de repente ele, se por um descuido, ele podia pisar em alguém, né? Mas era um bicho talvez pacífico, né? Então eles conviviam normalmente com Adão e Eva, assim como animais de estimação? Nós podemos crer que sim, né? Porque na verdade existem duas formas de ver esse assunto, né? Os evolucionistas, eles acham que os seres humanos aparecem bem depois de dinossauros, milhões de anos depois, e os dinossauros viveram antes, né? Só que isso é meio complicado, né? Sob o ponto de vista criacionista, eles conviveram, seres humanos e dinossauros conviveram, né? E há algumas evidências a respeito disso, quem sabe um outro dia a gente pode falar no outro vídeo, né? Porque o assunto vai longe. Mas os criacionistas creem que humanos e dinossauros e qualquer tipo de animal conviveram porque eles foram criados todos juntos no cesto de criação, né? Os animais, pelo menos terrestres, né? E os seres humanos no final ali, no processo criativo de Deus. Então eles conviveram, sim, e é possível que Adão e Eva e seus descendentes, né, possam ter até, quem sabe, brincado com dinossauros, né, herbívoros, né, e tido alguma proximidade com eles, mas, naturalmente, que com o passar do tempo e com a agressividade sendo destacada nesses animais e em outros, né, o habitat começou a ser diferenciado, né. Alguns perguntam assim, por que se foi o dilúvio, e o criacionista acha que crê que foi o dilúvio que levou à extinção os dinossauros e outras espécies também, né? Porque para você ter animais desse porte fossilizados, você tem que ter muita água e lama, e que cubra esses bichos de forma instantânea. Porque se ele ficar ali exposto na natureza, depois de morto, o que acontece com o corpo dele? Ele vai ser decomposto. Vai se decompor ou vai ser devorado, né? Por carniceiros. Então, para você ter animais, e tem muitos no mundo todo, todos os continentes você tem fósseis de dinossauros bem preservados. Essa preservação dependeu de um sepultamento rápido com lama e água em todo o planeta. O que poderia explicar isso então, né? A gente crê que foi o dilúvio. Agora, por que não se acham fósseis de dinossauros com seres humanos gigantes, né, por exemplo, juntos? O mesmo motivo, a gente pode comparar, por exemplo, se houvesse um dilúvio hoje, será que ia ser fácil encontrar fósseis de dinossauro, de tigre, por exemplo, tigre de Bengala, com seres humanos? Acho que não, né? Porque eles não convivem com a gente, não... Habitat diferente. Né? Não são animais de estimação, como um cachorro e um gato. Exatamente. Então, pelo mesmo motivo, vai ser muito difícil, não vou dizer que é impossível, mas vai ser bem difícil encontrar, por exemplo, um fóssil de T-Rex junto com um fóssil de um homem, de uma mulher, antediluvianos, né? É mais ou menos por aí. E eles não existem mais por causa do dilúvio? Eu creio que seja a hipótese mais lógica, porque, segundo alguns cientistas evolucionistas, o que teria levado os dinossauros à extinção teria sido um meteorito que caiu na Terra, né, lá no México, na península de Yucatán, e levantado uma grande quantidade de poeira na atmosfera, vindo a era glacial, e aí eles morreram. Mas por que só eles? E animais mais frágeis sobreviveram, né? É muito estranho essa questão. E na verdade essa não é a única teoria, existem mais de 150 hipóteses que foram levantadas para tentar explicar a extinção deles, mas nenhuma delas me parece assim muito coerente, né? Muito lógica. Para mim, o dilúvio explica muito bem uma extinção radical em massa, no mesmo período, que é ali entre o Cretáceo e o Terciário, né? O Jurássico ali no meio, né? É nesse período aí, todos somem no mesmo período. Grande parte deles é fossilizada, como a gente já falou, e fossilização depende mesmo de um sepultamento rápido, sob água. Então, eu creio que seja uma hipótese bem mais razoável.
Possivelmente por misericórdia mesmo, Deus não tenha permitido que nem os herbívoros talvez tenham entrado na arca, porque o mundo pós-diluviano tinha bem menos alimento disponível. E todas as criaturas, o ser humano inclusive, eles decresceram em tamanho, força, longevidade. Então animais desse porte aí seriam um grande empecilho no mundo pós-diluviano, né? Agora, eu acho que alguns entraram por lá, né? Talvez alguns ancestrais de dinossauros, como por exemplo o crocodilo, está vivo até hoje é porque entrou na arca, né? Não era animal marinho, teve que ser protegido na arca. O dragão de Komodo, um bichão lá de 2 metros de altura, né? E parece um dinossauro, né? E se ele está vivo hoje é porque ele entrou, ou pelo menos o seu ancestral entrou na arca. Então é possível que alguns dinossauros tenham se tornado extintos não somente pela catástrofe do dilúvio, mas pós-dilúvio. Pela escassez de alimento, pela mudança ambiental que houve no planeta, enfim, vários motivos aí que podem ter levado à extinção, como aconteceu, por exemplo, com os mamutes, né? Alguns outros animais não répteis, outros animais, também se extinguiram no mundo pós-diluviano porque não conseguiram se adaptar às condições que passaram a reinar aqui na Terra. E os dinossauros vão existir no céu? Boa pergunta, né? Você quer que eles existam lá? Se eles forem herbívoros e legais com a gente, quero, né? Então, eu acho, aí uma opinião, né? Porque a gente não tem nenhuma evidência nem bíblica, nem muito menos científica para falar sobre isso, porque aí já é o futuro, né? Mas eu entendo que Deus vai restaurar na nova terra as condições do paraíso perdido, né? Do mundo que existia antes do pecado. E se eles existiam lá, e se a Bíblia diz que lá em Isaías, por exemplo, que o leão vai comer grama com o cordeiro, olha que mundo bacana, né? Então eu não tenho dificuldades em pensar que no céu, na nova terra pelo menos, né, Deus possa trazer à existência de novo os grandes répteis herbívoros, que não eram malvados e que foram criados por ele. Então a gente pode imaginar, quem sabe, podemos aí nos divertir escorregando no pescoço de um braquiossauro, quem sabe, né? Eu acho que vai ser bem legal. Então, muito obrigado pelo bate-papo aqui. Então, se você gostou, deixa seu like e se inscreve no canal para ver mais vídeos desse tipo. Falou e fui!